Êxodo 15, e eu quero ler os versos 22 a 27. Êxodo, capítulo de número 15, versos 22 a 27. E diz assim a palavra do Senhor: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Esse texto ele acontece imediatamente após um culto. Se você se lembra o que nós estudamos na semana passada, nós vimos que em Êxodo capítulo de número 15, o povo acaba de atravessar o Mar Vermelho, de maneira miraculosa, eles são libertados do Egito e são também libertados da perseguição dos egípcios que agora vinham atrás deles para os tornar novamente escravos. E o capítulo de número 15 é quando o povo, num culto de adoração ao Senhor, louva a Deus pelo livramento. Na semana passada nós vimos como Moisés conduz o povo em uma canção, um poema de adoração a Deus. O povo junto louva ao Senhor pelos seus atributos, como a gente viu no capítulo 15, versículo 2, eles reconhecem a força do Senhor, reconhecem que o cântico que eles cantam é para o Senhor, eles veem que Deus é a salvação, que o Senhor é o Deus da aliança, e por causa de tudo isso, eles foram libertados do poder do Egito. E eles vão cantando, eles vão adorando ao Senhor que reina. Depois nós vemos Miriam também cantando, concordando com aquilo que Moisés canta junto com o povo. Então, o capítulo de número 15 até o versículo de número 21 é um culto. O povo está bendizendo ao Senhor pelo livramento, e eles estão adorando ao Senhor pelos seus atos miraculosos. Só que é interessante que os versículos que nós lemos agora, dos versos 22 ao 27, é o tempo depois do culto e como o povo reage depois de cultuar. Como o povo expressa a sua fé e a sua confiança em Deus imediatamente depois de bendizer. E não é preciso muito para poder dizer que eles saem do culto e depois de um tempo eles já estão como? Murmurando. Eles já estão endurecidos, eles já estão reclamando da peregrinação, eles já estão com saudades do Egito, já estão com vontade de se tornarem escravos novamente. E isso não parece bastante com a gente? A gente vem para o culto, a gente sai do culto e diz: o culto foi uma bênção, Deus esteve presente entre nós, o louvor foi um negócio do céu, a palavra foi muito abençoada e atingiu meu coração. Mas na primeira oportunidade que a gente tem, fora daqui, a gente já está como? Muitas vezes reclamando. Reclamando porque amanhã a gente vai ter que acordar cedo, e é segunda-feira, e vamos ter uma semana inteira de trabalho.
reclamando que chegou em casa e vai ter que comer o frango do almoço, que já não está tão apetitoso e você não sabe, ou não tem dinheiro para comprar uma pizza e você já reclama, porque já é fim de mês e o salário está ficando pouco. Você já reclama com a mulher, com os filhos, porque fez uma bagunça. Você entra a semana reclamando do seu patrão, reclamando das suas coisas, reclamando do carro que deu problema. Você já entra a semana depois de um culto, onde você mesmo percebeu a presença de Deus, mas você já passa murmurando, e isso é um retrato, um reflexo de quem nós somos. Porque quando a gente vai para o livro de Êxodo, o livro de Êxodo nada mais é do que uma antecipação do que nós mesmos vivemos. Nós também vivemos nesse êxodo. A nossa vida é de peregrinação num deserto. E por que se parece com a nossa história? Porque nós também éramos escravos. Mas o Senhor veio por meio do seu perfeito Moisés e nos libertou da escravidão. E então nós somos levados com esse libertador pelo deserto até que a gente chegue aonde? Na Canaã, a terra prometida, o novo céu e a nova terra. Mas enquanto nós estamos nessa peregrinação por esse deserto, o Senhor nos prova. E o que a gente vê aqui em Êxodo é Deus provando o seu povo para lhes testar a fé e a obediência. Mesmo depois de sair de um culto abençoado, eles já são colocados em total prova para testar o coração desse povo, para ver se eles são ou não obedientes ao Senhor. E o texto então fala sobre estas águas amargas, águas de Mara. O povo sai do culto, continua peregrinando e eles estão no deserto, e depois de uma caminhada de 3 dias eles não acham água para tomar. É interessante que, se você conhece um pouco de Bíblia, você vai se lembrar que quando Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente, o que Deus diz para Moisés dizer a Faraó? Diga para Faraó que o Senhor, o Eu Sou, está mandando o meu povo sair 3 dias em direção ao deserto para fazer o quê? Para cultuar ao Senhor. Lembra-se disso? Deus está dando essa ordenança: deixe o meu povo ir, para que uma caminhada de 3 dias, eles possam ir ao deserto, para quê? Para me adorar, para bendizer o meu nome. O povo tinha acabado de ser libertado do Egito. Eles estão há 3 dias como Deus havia dito que deveria ser. E o que se espera desse povo? Que eles, depois de 3 dias de caminhada em direção ao deserto, estivessem fazendo o quê? Adorando a Deus. Mas o que o povo está fazendo? Murmurando, reclamando. O povo que foi libertado, porque Deus disse: é para me adorar, vocês vão para o deserto para me adorar. O povo faz isso. Deus, por meio de Moisés, liberta esse povo. 3 dias depois, quando era para estarem adorando a Deus pelo grande livramento que Ele fez, o povo encontra-se murmurando. E essas águas amargas de Mara, nós podemos entendê-las como uma mostra de como estava o coração do povo. Não eram apenas as águas que estavam amargas, o povo estava amargo. Deus está confrontando o coração de um povo que está extremamente amargurado por causa da situação que vive. Amargurado porque olha para trás e acha que o tempo passado era melhor do que o tempo presente. E a própria Bíblia afirma isso para nós. Nunca diga que o tempo passado são melhores do que os tempos de hoje, porque isso não é sábio. E quantas vezes a gente faz isso? A gente olha para o passado, para um tempo passado na nossa vida, e a gente diz o quê? Olha, nesse tempo eu era feliz. Olha, nesse tempo as coisas parecem que eram melhores. Olha, um tempo atrás parece que as coisas fluíam de maneira um pouco mais tranquila. A minha vida era mais estável um tempo atrás. Mas olha o que a Bíblia fala para nós: não diga isso, porque não é sábio você olhar para trás e sentir saudade do que ficou para trás.
Porque isso é um saudosismo muito errado. Porque se você tem saudades daquilo que passou, você não consegue adorar a Deus por aquilo que Ele vai fazer no futuro, porque o passado sempre vai parecer melhor para você. E é exatamente isso que Deus está provando por esse povo. Vocês estão amargos, porque vocês não estão conseguindo enxergar o que eu estou fazendo por vocês. Vocês são amargurados porque vocês têm saudade daquilo que ficou para trás. Vocês saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de vocês, e esse é o grande problema que a gente vive. Nós já fomos libertados da escravidão. Leia Gálatas, Paulo fala muito sobre isso, sobre a liberdade que nós temos em Cristo, sobre as amarras que foram tiradas, sobre as algemas que foram quebradas, que nos prendiam ao pecado. Então Paulo ele fala sobre o quê? Vocês são livres agora, vocês não são mais escravos do pecado, mas insistentemente nós desejamos voltar ao passado, porque parece que lá estava melhor. É porque a gente não consegue ver Deus presente e não consegue ver Deus agindo no futuro na nossa vida. E o povo está vivendo exatamente isso. O povo está amargo, o povo vive amargurado porque não consegue enxergar o que Deus está fazendo na vida deles. Mas isso é algo constante na Bíblia. A Bíblia fala de muitos personagens que passaram por amargura também. Não é apenas algo referente ao povo no exílio, mas era algo que acontecia na vida de outras pessoas. Por exemplo, se você ler o livro de Ruth, você vai se lembrar que Ruth foi aquela mulher que perdeu os filhos, perdeu o marido, e sobrou ela e quem? Ela e a nora. E quando ela chega de volta à sua cidade, ela simplesmente diz: não me chamem assim, me chamem de Mara, porque eu saí daqui cheia de coisas. Eu saí com filhos, eu saí com marido, e eu estou voltando de mãos abanando. Amargura viveu essa mulher chamada Noemi. Mas também temos um exemplo muito conhecido de uma mulher chamada Ana. Ana orava ao Senhor porque ela queria ter filhos. E na oração ela diz: Senhor, eu estou amargurada de coração porque eu não tenho filhos. 1 Samuel 1:10. Então a gente tem que começar a entender que as amarguras da vida fazem parte. A questão é como nós lidamos com essas amarguras. Como nós lidamos com os dias amargos, que o gosto na boca é azedo. Como a gente lida com esses dias? Porque esses dias vêm, eles fazem parte. A Bíblia nos mostra que as amarguras fazem parte da caminhada. Nós não somos isentos de passarmos por dias de amargor, sem doce, dias de tristeza, de dor. Faz parte da nossa caminhada experimentar. E sabe o que a gente tem que entender de primeira mão? Que a amargura, ela é algo que Deus produz em nós. Não acontece por acaso, mas é o próprio Deus quem nos leva muitas vezes para lugares de amargura. É o próprio Deus quem nos conduz a experimentar esse azedo para poder nos ensinar a depender e viver somente para Ele. Se você se lembra, eu convido você a Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo de número 13, os versículos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22, diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, quando Moisés escreve isso, ele está dizendo para nós que o povo só caminhava porque Deus é quem os guiava. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o povo, e durante a noite, uma coluna de fogo guiava o povo. Então, o povo só se mexia quando essa coluna, tanto de dia quanto de noite, fazia eles se movimentarem. Então, nós temos a certeza de que a peregrinação no deserto dependia de onde Deus quisesse que eles fossem. Eles não tinham autonomia para ir onde queriam. Eles iam aonde Deus os enviava para ir. Então você começa a ver que lá no texto que nós lemos do capítulo 15, o povo chega às águas amargas porque Deus enviou eles para aquele lugar.
Não foram eles que decidiram ir para estes lugares, mas foi o próprio Deus quem os enviou ali para testar o coração do seu povo. E como que eu sei disso? Dá uma olhada ali no capítulo 15, versículo 27. O que esse versículo diz para mim e para você? Eles não precisavam passar pelas águas amargas, eles podiam ir direto para esse lugar chamado Elim. Porque o que tinha nesse lugar? Fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles acamparam junto das águas. Deus não poderia simplesmente levá-los para esse lugar já de águas boas e de descanso? Ele poderia fazer isso, mas Deus optou levá-los para as águas de Mara, para as águas amargas, para testar o coração do povo. Então, quando a gente passa por esse amargor, nós temos que entender: se eu estou passando por isso é porque Deus está me testando aqui. Deus está me provando nesse lugar para saber se eu vou continuar adorando ao Senhor, mesmo quando algo básico estiver me faltando. E o que está faltando para o povo? Necessidade básica: água. E Deus é quem conduziu o povo a esse lugar. Então, seja lá o que você estiver passando, de repente é água amarga. É Deus quem conduziu você até esse lugar, para poder provar a sua fé e a sua obediência a Ele. Não descarto que inúmeras vezes Deus está nos conduzindo a Elim, a fontes de águas, mas na nossa insistência queremos permanecer em águas amargas. Não descarto isso, porque também temos a nossa responsabilidade, mas podemos crer confiadamente que passamos por muitas coisas, porque o Senhor quer nos fazer experimentar estas coisas. Como eu li o texto de Ruth 1, versículo 20 e 21, olha o que ela diz: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O que Noemi está entendendo? Essa amargura que eu estou passando, o Todo-Poderoso é quem me infringiu elas. Eu estou passando por isso porque o Todo-Poderoso me faz passar por estas coisas. E se você continua lendo o livro de Ruth, você vê como Deus, o Deus que levou ela para a amargura, foi o Deus também que curou a amargura do coração daquela mulher. Então, o Deus que nos leva também para águas amargas, é o Deus que também nos tira dessas águas amargas. É o Deus que também nos conduz às águas de descanso. Olha o que Jó fala. Jó capítulo 1, versículo 10. Lembra-se do episódio quando a mulher de Jó chega para ele e fala o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morra. Lembra-se dessa passagem em que ela vê o sofrimento de Jó e simplesmente fala assim: Jó, amaldiçoa esse Deus aí e morre. A sua vida está uma desgraça. Olha a sua situação. Olha quem você era e olha o que você se tornou agora. E olha o que Jó responde para ela. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então o que a gente aprende pela Bíblia? Deus nos envia para esses lugares de amargura. Faz parte da caminhada. Não estamos isentos disso. Não estamos isentos de não experimentar estas coisas, mas elas estão aí diante de nós. E tem dias que nós estamos realmente amargurados e azedos, que às vezes nem a gente se suporta, que às vezes nem a gente consegue lidar com a gente mesmo, porque nós estamos amargos. Mas Deus em tudo isso está nos ensinando, está nos instruindo nele. O Senhor está tratando e trabalhando o nosso coração. Mas a gente precisa entender que a amargura também nem sempre é um acontecimento, mas a amargura é a maneira como a gente reage a esses maus dias. Tem um escritor, Paul Meyer, que ele diz assim: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a elas. Interessante essa frase, porque a vida ela me reserva 10% de acontecimentos, mas a maneira como eu reajo a esses acontecimentos revelam como está o meu coração, revelam como eu estou por dentro.
Porque por fora eu posso parecer sorridente, tranquilo, em paz, calmo, em júbilo. Por fora eu consigo mostrar aquilo que eu quero mostrar. Mas o problema é quando está lá dentro, onde ninguém consegue ver, mas Deus sonda. Então muitas vezes nós estamos amargos, não por causa dos acontecimentos em si, mas como a gente reage ao que vai acontecer. Eu acho que é por isso que a gente vive uma geração dessas grandes síndromes. A síndrome da depressão e a síndrome da ansiedade. Porque o que é a depressão, obviamente não estou dizendo aqui em termos técnicos, em termos médicos, porque eu não sou. Mas o que a gente percebe, conversando com pessoas que estão passando por isso, é que muitas vezes a depressão mostra um saudosismo por aquilo que ela não teve, ou por aquilo que teve e perdeu, e a pessoa acaba ficando em depressão, porque ela queria se manter como era, mas não é mais. A pessoa tem uma saudade extrema de como as coisas eram, e ela vive essa depressão por causa do passado. Mas em contrapartida, pessoas que vivem querendo saber sobre o futuro, aguardando com expectativas ou com aquela ansiedade do que vai acontecer, as pessoas desenvolvem essa síndrome do pânico, porque não sabe o que vai acontecer, não sabe o que esperar. Ficam extremamente ansiosas, vivendo à base de medicamentos para dormir e para poder viver. São pessoas que ou vivem demais no seu passado, ou vivem demais no futuro e esquecem de viver o presente. Então, muitas vezes as amarguras que nós experimentamos são sinais de que nós estamos reagindo mal às coisas como elas estão acontecendo. E isso então revela como nós vivemos nesse mundo. Então, pense um pouquinho. Se você está sentindo o azedo na boca, o amargo da vida, pense um pouquinho. Isso é porque os acontecimentos são ruins mesmo? Ou porque você não está sabendo lidar com estes acontecimentos? É muito possível que o problema seja você não está sabendo lidar de maneira cristã com as questões da vida. Você não está sabendo lidar de maneira cristã com as coisas que estão ao seu redor, com as coisas que estão aí permeando a sua caminhada. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha o que Salomão já está afirmando. Se no dia da angústia você se mostrar fraco, a sua força é pequena. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia fala que a nossa força é o Senhor. Então, quando a gente desvia o foco do Senhor, a nossa força se torna fraca mesmo. A nossa força se torna pequena. Mas enquanto, mesmo nos dias de muito amargor, a gente continua olhando somente para Jesus, nós temos forças para caminhar. Mesmo em meio aos dias muito nublados, nós temos forças para prosseguir. Mas o texto continua, dizendo que Moisés faz o povo de Israel partir do Mar Vermelho, eles vão para o deserto de Sur, caminham por 3 dias no deserto, não acham água. Por fim, eles chegam a esse lugar chamado Mara, que significa águas amargas. Mas eles não podiam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas. E como o povo reage? Qual é a primeira reação do povo? Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo fez o quê? Murmurou. O povo murmurou diante da situação que estava diante deles. Murmurar, segundo o dicionário, é você produzir um som breve e baixo. É você resmungar, ou você sussurrar o seu descontentamento. E o que é o conteúdo desse sussurro? E sabe por que é um sussurro? Porque ninguém tem coragem de murmurar alto. E sabe por quê? Porque a gente sabe que é errado. Tudo que a gente faz escondido ou baixo, é porque a gente no fundo sabe que está errado. E por que a gente murmura baixo? Porque a gente sabe que está errado murmurar. E o murmúrio, ou murmurar, é aquela coisa que a gente fica fazendo de cabeça baixa, em som baixo, mas que mostra o quanto nós somos descontentes.
Mostra o quanto nós somos maledicentes, queixosos, o quanto a gente difama, o quanto a gente é incrédulo. E eu achei interessante que o reverendo Arival Dias Cassimiro, ele fala que murmurar é a música do inferno. Pesado isso, né? Quando você murmura, você está cantando a canção mais cantada no inferno, porque você é um murmurador. E Deus abomina a murmuração. E sabe por que Deus abomina a murmuração? Porque quando a gente murmura, a gente está falando mal dele. A gente está sendo descontente com as coisas que ele nos dá. A gente está mostrando a nossa incredulidade para o Deus que pode conduzir a nossa vida. Quando eu murmuro, eu estou simplesmente contra Deus. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 1, 27. Deuteronômio 1, 27. Deuteronômio 1, 27 diz assim: ficaram murmurando em suas tendas e disseram. Percebam, eles estão murmurando onde? Na frente de todo mundo? Não, eles estão dentro da casa, murmurando ali dentro da casa, nas suas tendas. E disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Eles estão descontentes com quem? Com Deus. Mas o Senhor nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui? A gente vai ainda passear mais por Êxodo, mas vocês vão perceber que o povo sempre reclama. E a reclamação deles é primariamente contra quem? Contra Deus. Deus nos tirou do Egito para fazer morrer aqui? Não tinha sepulcros bastante para nós morrermos lá? Porque pelo menos no Egito a gente tinha panela de carne para comer. No Egito a gente tinha comida, no Egito a gente tinha água. E quando a gente murmura, a gente simplesmente está mostrando como a gente é descontente com o que Deus está fazendo. Quando a gente abre a boca para falar coisas que não devem, a gente simplesmente está sendo contra o Senhor. Estamos murmurando de Deus, do que Deus está fazendo ou daquilo que Ele decidiu não fazer. Mas a Bíblia ela recomenda, lá em 1 Coríntios 10:10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Se você é um murmurador de carteirinha, cuidado, porque quem vai lidar com você é Deus. Deus ele destrói os murmuradores, porque mostram-se totalmente insatisfeitos e incrédulos para aquilo que Deus está fazendo. Antes de murmurar, faça a contrapartida. Ore. Ore. Murmurar, como eu disse aqui, não é aquela reclamação baixinha que você faz lá no secreto para ninguém perceber que você é um murmurador. A oração é a mesma coisa. O que a oração Jesus nos recomenda? Quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, o Deus que te ouve e vê em secreto, te responderá. Então, quando você precisar acordar na segunda-feira, ao invés de murmurar, vai orar e agradecer a Deus porque você tem trabalho, porque muita gente queria estar no seu lugar. Quando você assiste a televisão e fica murmurando por causa da política, por causa do Covid, por causa disso, daquilo, ao invés de ficar murmurando e falando disso para todo mundo, vai orar. Murmurar não está salvando vidas. Murmurar não está tirando ninguém da UTI. Murmurar não está deixando ninguém saudável. Mas o que a gente tem que fazer? Orar. Então, ao invés de abrir a boca para falar contra Deus, vá orar. Vai falar com o Senhor. Então percebam que o povo começa a murmurar, e a murmuração deles é contra Deus. Mas a gente nunca se contenta. A gente sempre gosta de arranjar, como a gente diz na expressão, um bode expiatório. Alguém em quem a gente possa jogar a nossa culpa. A gente nunca vai olhar e dizer assim: olha, eu estou murmurando, mas eu não estou falando contra Deus. Eu estou murmurando por causa de tal pessoa, ou por causa de tal situação, ou por causa do meu emprego. A gente sempre arranja alguém ou alguma coisa para a gente jogar a culpa. E é exatamente isso que o povo faz. O povo está reclamando, murmurando, e eles falam contra Moisés, dizendo: o que vamos beber, Moisés?
O povo agora desconta a sua amargura no líder que Deus levantou para conduzi-los no deserto. E percebam que a gente é muito assim. A gente bota a culpa no nosso patrão, a gente bota a culpa no governo, a gente bota a culpa na esposa, a gente bota a culpa no marido, a gente bota a culpa nos filhos, a gente bota a culpa nos pais, a gente bota a culpa na igreja, a gente bota a culpa nas lideranças. A gente sempre vai arranjar alguém para assumir a culpa que é nossa. Porque você já entendeu que murmurar é reclamar contra Deus. Mas você não quer assumir isso. Então você começa a arranjar alguém que possa carregar nas costas o seu azedo. E é exatamente isso que o povo faz. O povo começa a colocar nas costas de Moisés o problema que eles estão passando. Como: Moisés, se vira, dá para a gente o que a gente está querendo, dá para nós o que nós estamos desejando. A gente gosta de dar nome para as nossas amarguras. Mas olha o que Jeremias escreve em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olha o que Jeremias está nos exortando. Por que o homem fica se queixando? Por que você não se queixa dos seus pecados? Queixa-se de algo que você está fazendo. Ao invés de queixar-se do outro, queixe-se de você mesmo, porque você também é tão ruim quanto. Mas a gente gosta de se colocar num lugar melhor do que o outro. É exatamente aquilo que Cristo fala. Você fica aí olhando o cisco no olho do outro e esquece a trave que está no seu. Não é mais fácil olhar o outro e apontar o dedo para ele? Isso dá para nós um certo conforto para poder dizer: eu não sou como ele. Mas está errado. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas a gente é assim. A gente murmura e a gente dá nome para a nossa murmuração. E qual é a solução para esse problema? A gente viu que o problema está aí. Murmuram e a murmuração deles mostra descontentamento e incredulidade para com aquilo que Deus está fazendo. Não menos colocam Moisés na berlinda e dizem: a culpa é sua. Mostrando que nós também gostamos de colocar pessoas na fogueira no nosso lugar. E qual que é a solução então para esse problema? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Qual é a solução de Moisés? Eu vou orar. Eu vou buscar a Deus. Eu não vou me juntar a vocês. Eu não vou me juntar a vocês murmurando e reclamando. Eu não vou ficar dizendo: olha, a culpa é de vocês, porque vocês são assim, assim, assim. Não, ao contrário de vocês, eu vou buscar ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Eu sei que Deus vai atender ao nosso clamor. E o texto continua: e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Acho que algumas traduções aí é um galho de árvore, alguma coisa do tipo, né? E ele faz o quê? Ele joga essa madeira ou esse galho de árvore nas águas e elas se tornam doces. Irmãos, milagre é algo sobrenatural para nós, mas para Deus é algo comum. Quando um milagre acontece, quem fica boquiaberto somos eu e você, não é? Mas Deus não olha assim e fala assim: uau, me superei agora. Olha, fiz um milagraço aqui que nem eu esperava o resultado. É assim, Jéssica, que Deus faz? Como se Deus olhasse e falasse assim: hoje eu vou fazer um milagre aqui, olha que vai ser daqui. Mas Deus não faz isso. O povo queria um milagre, mas Deus opera o milagre de que maneira? Pega aquele pedaço de madeira, joga lá na água. Deus realizou um grande feito para ele simples, mas que mudou a percepção daquele povo, que mudou a situação que aquele povo estava vivendo.
Mas tudo isso ele fez como? Clamando ao Senhor. Não veio da cabeça de Moisés isso. Porque até para Moisés, um homem chamado por Deus, um grande líder, a situação era: eu não sei o que fazer. Mas ele buscou aquele que sabia exatamente qual deveria ser a atitude em meio àquele caos. Qual deveria ser a atitude em meio àquela situação? Qual a postura correta em meio aos dissabores da vida? Busque ao Senhor. Clamar ao Senhor, porque Ele vai dar a orientação necessária para que eu e você tomamos. Murmurar nunca resolveu o problema. O que resolve problemas é joelho no chão. É buscar a presença de Deus e depender dEle e confiar no que Ele vai fazer. O Salmo 142, versículo 1 e 2 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. O salmista, ele simplesmente entende: olha, eu tenho queixas para fazer por causa da tribulação que eu estou passando. Mas ao invés de abrir a boca para criar caos e problema, o que eu vou fazer? Ao Senhor eu vou erguer a voz e vou clamar. Como Moisés entende a solução para esse problema? Eu vou buscar ao Senhor. Eu não tenho outro recurso além do Senhor. Como a própria palavra diz, nada tenho além de ti. Nós não temos recursos humanos o bastante para nos tirar dos dias de águas amargas. Mas nós temos o melhor e maior recurso, que é o Senhor. Então, se você está com amargor na vida por causa de qualquer situação, o único recurso que nós temos é o Senhor. Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. E Deus dá a resposta exata daquilo que Ele vai fazer. E Deus, de maneira simples para Ele, mas miraculosa para o povo e para nós, manda jogar esse pedaço de madeira e então as águas são mudadas. Lembra-se que eu disse que Deus conduziu o povo para esse lugar porque Ele queria trazer lições para esse povo? Quais lições nós aprendemos juntamente com o povo desse episódio das águas amargas? A primeira coisa que a gente aprende desse texto é que Deus está testando a memória do povo, a memória desse povo. E como Deus testa a memória? Lembra-se no versículo número 22, que eles acabaram de experimentar a saída do Mar Vermelho, e a caminhada tinha durado só até então 3 dias. Deus estava querendo ver com esse povo se ainda estava fresco na memória deles o que Ele tinha feito no Egito. Deus estava vendo se eles ainda se lembravam o que Deus fez com o Egito, com o faraó e o povo do Egito. Deus está fazendo o povo se lembrar do que Ele fez com os cavaleiros de faraó, quando eles foram mortos ali dentro das águas do Mar Vermelho. Deus está fazendo o povo se lembrar, ou testando a memória desse povo. Mas a memória deles é muito curta. A memória deles é curta, porque eles esqueceram do que Deus havia feito. Não era para eles, diante desse episódio das águas amargas, olharem para aquilo e dizer: Senhor, Tu foi aquele que nos tirou lá do Egito com mão poderosa, as pragas foram enviadas e o Senhor cuidou de nós, porque você se lembra que muitas das pragas que foram enviadas foram só para o Egito, enquanto o povo ficou guardado, não chegou neles. Deus protegia o seu povo, Deus cuidava do seu povo lá no Egito. Então as pragas atingiam os egípcios, mas o povo de Israel era guardado por Deus. Isso era para eles se lembrarem, porque não fazia muito tempo que essas coisas tinham acontecido. Eles estavam na memória, talvez com a roupa molhada ainda, dos respingos de água do Mar Vermelho, quando elas se fecharam sobre os egípcios e aquelas grandes ondas vieram.
isso ainda estava na memória deles, ou deveria estar, mas eles já tinham esquecido. E Deus faz isso com a gente também. Ele testa a nossa memória para a gente poder se lembrar do que Ele já fez. E a gente se esquece muito fácil, a gente se lembra com muita rapidez de coisa ruim. A gente é muito rápido para isso. Olha, uma coisa ruim que aconteceu lá no passado, há 30 anos atrás, tem gente que se lembra com cores. Olha, foi ruim, foi uma situação tensa. Mas aí coisas que Deus... Mas a gente é muito rápido para se lembrar de coisa ruim. Mas Deus testa, prova a nossa memória, para que a gente se lembre do que Ele fez. E Deus está fazendo isso com o povo. Eram só 3 dias e o povo já esqueceu. A gente precisa se lembrar do que Jeremias escreve em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então que a sua mente seja povoada por aquilo que dá esperança. Que você se lembre daquilo que dá esperança. Dos eventos que Deus realizou em seu favor. De como Deus cuidou. De como em meio ao desemprego, Deus abriu uma porta, Deus manteve as suas finanças em dia, Deus manteve a sua geladeira abastecida, como que na doença Deus cuidou, como Deus sarou, mesmo em meio ao luto, como Deus cuidou de você e da sua família, trouxe paz, trouxe refrigério nos dias de tristeza. Lembre-se do que Deus já fez. Não seja como o povo de Israel, que simplesmente se esqueceu de que Deus era poderoso, e ao invés de adorar a Deus no deserto, murmuram de Deus no deserto. Então a gente aprende que Deus ele vem para provar, testar a nossa memória, mas Deus ele também vem para testar a nossa fé. As águas amargas são para testar a minha e a sua fé. O versículo de número 25 diz que Moisés clama e o Senhor mostra para ele um pedaço de madeira. Ele joga essa madeira nas águas e as águas se tornam doce. E por que Deus está testando a fé? Simples, irmãos. Simples. Imagina que você vai tomar água de uma torneira. Você abre aquela torneira e quando você bebe a água, aquela água está com gosto ruim. E de repente Deus fala assim: abra de novo e toma, porque eu joguei um pedaço de madeira lá dentro. Será que você vai ter fé o bastante para dar uma golada naquela água, sabendo que a sua experiência anterior foi ruim? Será que você vai ter coragem de falar assim: não, eu vou abrir aqui, eu vou tomar numa golada só, a garrafinha toda, porque eu tenho convicção, fé de que Deus transformou essa água? Será que a gente teria fé bastante para isso? Imagina a situação daquele povo, a hora que eles deram a primeira mãozada de água ali, amarga, ruim, intragável. O que talvez eles esperavam? Que Deus fizesse ali um grande milagre. Olha, vai, coloca ali o bordão, ou sei lá, faz uma coisa extraordinária, porque assim nós vamos crer. Mas Deus simplesmente fala, joga um pedaço de galho de árvore aí nessa água, e o povo olha para aquilo, não viu nada de diferente. Aparentemente era a mesma água, mas Deus estava dizendo: agora toma. Fé para crer que Deus estava fazendo alguma coisa. Fé para poder ser o primeiro a debruçar ali e beber aquela água e falar: essa agora ficou água boa para beber. Mas Deus testa a nossa fé em meio a essa caminhada, em meio às experiências ruins. Experimentar o sobrenatural do que Deus está fazendo. A nossa fé precisa crer que Deus pode fazer isso. Por meio de ações simples dele, grandes coisas podem acontecer. Nós somos um povo que espera grandes coisas acontecerem. O que nos chama a atenção são coisas extraordinárias, mas Deus age nas coisas mais simples e exige de mim e de você: tenha fé naquilo que eu estou fazendo. Mas para nós encerrarmos a nossa escola dominical, a última lição de Deus para o povo é testar a obediência deles. Para testar o quanto eles seriam obedientes ao Senhor na peregrinação no deserto. Olha o versículo 25, lá no finalzinho. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus,
fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus estava testando a obediência desse povo a Ele. Por isso o texto diz, ali, naquele momento, o Senhor dá a eles estatutos e dá a eles ordenanças. Ali o Senhor dá mandamentos ao povo. E qual é a ordem do povo? Ouçam com atenção a minha voz e me obedeçam. Ouçam e guardem os meus mandamentos. Porque vocês fazendo assim, eu vou livrar vocês de enfermidades. Se a gente parar aqui, a gente vai se tornar como qualquer uma dessas igrejas triunfalistas. Se você crê e obedece ao Senhor, você não fica doente. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se vocês me ouvirem, se vocês guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, se vocês obedecerem a minha voz, eu vou guardar vocês de doenças. Mas quais? Aquelas que eu enviei aos egípcios. Aquilo que vocês viram acontecer no Egito, se vocês me obedecerem, eu vou guardar vocês. Eu vou livrar vocês delas. Eu vou guardar vocês de experimentarem aquelas que os egípcios experimentaram. Por isso nós ficamos doentes também. Crente fica doente. Crente morre. Crente enfrenta lutas. Isso não quer dizer que Deus não está conosco. Ele está cuidando de nós. Mas aqui, no contexto específico desse texto, Deus está dizendo, se vocês me obedecerem, eu vou livrar vocês de experimentarem o que o Egito experimentou. E ele termina dizendo assim, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus está se colocando não apenas o Deus que cura enfermidades físicas, mas Ele está dizendo, eu curo também o amargo do coração de vocês. Eu curo não apenas dores físicas, mas dores espirituais. Eu curo dores do coração. Eu curo feridas da alma. Deus pode fazer isso. Porque às vezes nós estamos enfermos, mas a nossa enfermidade não é física. Você pode tomar o remédio que for que não sara, porque a enfermidade está dentro. E Deus também é aquele que cura essas enfermidades. Ele é o especialista nessas coisas. Como eu sei disso, abra sua Bíblia lá em Salmo 147. Livro dos Salmos. Salmo de número 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Deus está tratando aqueles que estão quebrados, aqueles que estão quebrantados, que estão despedaçados por dentro. E Ele faz o quê? Trata as feridas deles. Mas olha por fim, Isaías 61. Isaías 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, versículos 1 e versículo de número 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Teve uma pessoa que usou esse texto lá no Novo Testamento. Quem foi? O próprio Jesus. Então, se Jesus usou essa passagem de Isaías, o que eu entendo? Que se eu preciso ser curado da minha murmuração, do meu descontentamento,
se eu preciso ser curado da minha incredulidade, se eu preciso ser curado da minha falta de fé, se eu preciso ser curado do amargor, das minhas amarguras, Jesus pode fazer isso por você. Porque Ele é aquele que cura as nossas feridas. Então, quem é o nosso socorro bem presente na angústia? O Senhor Jesus. Ele é quem nos socorre, Ele é quem tem palavras de vida, porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus nos instrua e que essa passagem nos torne menos amargos. Mesmo com o azedume natural que nós temos, que a gente clame ao Senhor, porque Ele vai cuidar de nós. É Ele quem pode nos dar a doçura de uma vida leve em meio à peregrinação do deserto. É a palavra do Senhor quem me dá doçura para caminhar, para poder aplacar o meu amargo. Somente a doçura de Cristo e da sua palavra. Lembra-se que muitas vezes a palavra de Deus afirma que a palavra do Senhor é doce como o mel. Então, para poder acabar com o meu amargo, a doçura da palavra de Deus é bastante. E a doçura de Cristo é o que pode me curar, o que pode curar você e o que pode curar a todos nós. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus por esta manhã. Lembrando que à noite nós temos o nosso culto, e não se esqueça que ele vai ser às 6 horas da tarde. Não vai ser 7h30. 7h30 as portas já vão estar fechadas, porque o decreto determina 20 horas é o toque de recolher. Então, 6 horas da tarde é cedo, eu sei, mas é muito bom nós podermos estar juntos aqui para cultuar ao Senhor. Então, se você pode vir, você venha e adore ao Senhor conosco. Tá bom? E não se esqueça que a nossa capacidade é de 60 pessoas. Então, se você quer participar e entrar, você precisa chegar cedo. Tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, por este culto e obrigado por este tempo aprendendo da Tua palavra. Como é bom, Deus, nós nos debruçarmos sobre as verdades eternas e sermos ensinados por Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que cuida das nossas feridas físicas, mas as feridas que estão na nossa alma. O Senhor é aquele que aplaca o nosso amargor com a doçura de Jesus, com a brandura, com o amor de Cristo. E por intermédio da sua palavra, nós experimentamos o mel, experimentamos a palavra do Senhor, que é tão doce quanto mel. Obrigado, Deus, obrigado porque fomos ensinados que mesmo nas amarguras é o Senhor quem está nos conduzindo para nos ensinar, e não deixe, Deus, que a nossa memória seja curta, a ponto de nos esquecermos que o Senhor está fazendo algo, esquecermos da Tua ação em nós. Não deixe, Deus, a nossa memória ser curta demais para poder lembrar de que o Senhor está cuidando de nós. Deus, que a nossa fé seja alimentada em meio a tudo isso, que as experiências do passado, as experiências ruins, não nos endureçam, não nos façam perder o prazer de estar com Jesus, mas que a gente possa ter fé para continuar na nossa peregrinação até que o Senhor nos leve para o novo céu e a nova terra. E Deus, eu te peço que sejamos obedientes. A única parte que o Senhor pede de nós é que a gente ouça os seus mandamentos e obedeça, que a gente seja fiel e obediente ao Senhor e somente ao Senhor, que a gente caminhe olhando somente para Ti e sabendo que o Senhor cuida de nós e que o Senhor é quem sustenta as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse texto tão rico, tão especial. Que o Senhor cuide de nós, nos abençoe durante todo esse dia. Que o Senhor abençoe o culto da noite, que seja agradável a Ti, que seja um tempo de adoração ao nome do Senhor. Que o Teu povo venha ouvindo o chamado e a convocação do Senhor para essa reunião solene. E que assim, como um povo, a gente adore e bendiga ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.